Olá, hoje celebramos a festa da apresentação do Senhor. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Primeira leitura. Leitura da profecia de Malaquias, capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Assim diz o Senhor: Eis que envio meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador, que tentais encontrar, e o anjo da aliança, que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos Exércitos, e quem poderá fazer-lhe frente, no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe, quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros, e estará a postos, como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 23. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Ó portas, levantai vossos frontões. Elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? É o Senhor, o valoroso, o onipotente, o Senhor, o poderoso nas batalhas. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Ó portas, levantai vossos frontões. Elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. O Rei da Glória é o Senhor Deus do Universo. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Segunda leitura. Leitura da Carta aos Hebreus, capítulo 2, do versículo 14 ao 18. Irmãos, visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir, com a sua morte, aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que, por medo da morte, estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois, afinal, não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois, tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, do versículo 22 ao 40. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel.
O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada, quando jovem, tinha sido casada e viverá 7 anos com o marido. Depois ficará viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Imaginem por um momento essa cena rica e significativa. O menino Jesus sendo levado ao templo por Maria e José, em quietude e reverência, cumprindo a lei de Moisés. Apesar de Jesus, sendo a palavra feita carne, não necessitar de apresentação ou purificação, ele assume essa posição de humildade e obediência, ensinando-nos assim a verdadeira fidelidade e importância do cumprimento da lei. De acordo com São Cirilo de Alexandria, Jesus não precisava ser apresentado no templo pois ele mesmo é a origem e cumprimento da lei. Contudo, ele participa deste rito como um exemplo para nós, mostrando-nos o caminho da humildade e da obediência. Esta ação de Jesus é um convite a cada um de nós a nos submetermos à vontade divina e vivermos com simplicidade. A reflexão de São Beda ilumina ainda mais este mistério ao destacar que Maria, mesmo isenta da necessidade de purificação, escolhe se submeter ao rito da lei. Ele vê nisto um simbolismo profundo. Ninguém pode se apresentar dignamente a Deus sem estar, antes, espiritualmente purificado. Assim como os 2 humildes pombinhos oferecidos no templo, que simbolizam a pobreza de Cristo, Jesus nos lembra de que a grandiosidade não reside em riquezas, mas na disposição de servir e amar. Agora, passemos a Tito de Bostra, que nos recorda que, mesmo sendo o Santo de Deus, Jesus se submeteu às práticas da lei. Esta submissão não é apenas uma formalidade, mas um ensinamento profundo para a humanidade de como a prática espiritual pode transformar nosso viver, guiando-nos a um cumprimento mais elevado da lei, aquela escrita no coração. Santo Atanásio nos oferece uma reflexão complementar. Embora Jesus já esteja em perfeita união com o Pai, ele é apresentado por nós todos, para que aprendamos a nos apresentar com um coração aberto e sincero ao nosso Criador. Uma apresentação que não se baseia apenas em rituais externos, mas na entrega genuína de nossa vida a Ele. Reforçando esta visão, Orígenes nos alerta: Jesus é o cumprimento perfeito da lei. Não o faz por mero conformismo, mas para revelar o profundo amor e a misericórdia que a lei proporciona quando verdadeiramente vivida. Assim, ele nos ensina que a lei não é um jugo, mas um caminho de libertação. O Papa São João Paulo II meditou várias vezes sobre esta passagem. Ele nos convidou a ponderar sobre o cumprimento da lei como expressão da obediência perfeita de Cristo e a inserção do mistério da encarnação na história de Israel. Para ele, a profecia de Simeão, que indica Jesus como sinal de contradição, prefigura a cruz e destaca Maria como modelo de participação no mistério redentor, uma cooperação dolorosa em amor.
Papa Bento XVI, em suas reflexões sobre a infância de Jesus, acrescenta que Simeão e Ana representam cada um de nós que espera e acolhe o Salvador com fé vigilante e esperança ativa. Simeão, guiado pelo Espírito, contempla a universalidade da salvação trazida por Cristo. Para Bento XVI, a obediência de Maria e José desde o início mostra o caminho do seguimento fiel que o cristão é chamado a trilhar. Por outro lado, nosso querido Papa Francisco nos convida a ver em Jesus, que se faz pequeno e pobre no templo, um exemplo de humildade e simplicidade. Ele ressalta a importância da festa do encontro, onde jovens e anciãos, simbolizados por Ana e Simeão, se unem pela esperança comum no Messias. Francisco nos lembra que mesmo na espera, há alegria em Cristo e chama à vigilância espiritual e ao serviço com fidelidade. Finalmente, conclui-se que esta passagem é um convite para mergulharmos na profundidade do mistério de Cristo. É um chamado a vivermos com humildade, reconhecendo a luz divina que emana de Jesus, iluminando nosso caminho com paz e esperança. Através das ações de Maria, José e Jesus no templo, aprendemos que a verdadeira apresentação diante de Deus é um ato de amor, simplicidade e obediência, um ato que transcende o rito para se manifestar na autenticidade de nossas vidas. Até amanhã!